10. Ela estava andando atrás da loja sob o luar. Usava o que restara de um tapete sobre os ombros trêmulos, mas não conseguiu lembrar onde o havia pegado. Estava sujo, mas era quente, e ela o enrolou no corpo. Então lhe ocorreu que estava, na verdade, dando voltas ao redor da loja, e que aquela podia ser a segunda, terceira ou até a quarta vez que fazia isso. Percebeu que estava procurando seu Expedition, mas, toda vez que não encontrava atrás da loja, esquecia que já havia procurado e dava a volta de novo. Tess esquecia porque havia sido golpeada na cabeça, estuprada, estrangulada e estava em choque. Então pensou que talvez seu cérebro estivesse sangrando. Como alguém poderia saber com certeza, a não ser que acordasse com os anjos e eles lhes contassem. A brisa leve da tarde tinha ficado um pouco mais forte e o tic-tac da placa metálica estava um pouco mais alto. Isso faz um bem. Coca-Cola, disse ela. Sua voz estava rouca, mas audível. Claro, isso faz um bem. Ela ouviu a própria voz em alto e bom som na melodia. Tinha uma boa voz, e ter sido estrangulada lhe deixara com um tom rouco e áspero surpreendentemente agradável. Era como ouvir Bonnie Tyler cantando ali sob o luar. Coca-Cola é tão bom como um cigarro ou um bombom. Ela notou que não estava cantando certo, e mesmo que estivesse, deveria escolher algo melhor do que a bosta de um jingle enquanto tinha aquela voz rouca e agradável. Se você fosse estuprada e deixada à beira da morte em um cano ao lado de 2 cadáveres em decomposição, algo de bom tinha que sair disso. Vou cantar o maior sucesso da Bonnie Tyler. Vou cantar It's a Heartache. Tenho certeza de que sei a letra, tenho certeza de que está lá no monte de lixo que todo escritor tem guardado na... Mas então, tudo se apagou de novo. 11. Ela estava sentada em uma pedra chorando copiosamente. O pedaço do velho tapete sujo ainda estava em volta de seus ombros. Sua virilha doía e ardia. O gosto amargo na boca sugeria que Tess havia vomitado em algum momento entre andar em volta da loja e se sentar naquela pedra, mas ela não conseguia lembrar. O que lembrava era: eu fui estuprada, eu fui estuprada, eu fui estuprada. Você não foi a primeira e não será a última, afirmou, mas essa repreensão severa em meio a uma série de soluços engasgados não foi muito útil. Ele tentou me matar, ele quase me matou. Sim, e naquele momento o fato dele não ter conseguido não servia muito de consolo. Ela olhou para a esquerda e viu a loja a uns 40 ou 50 metros de distância na estrada. Ele matou outras. Elas estão no cano. Os insetos estão rastejando pelos corpos e elas não ligam. Sim, concordou ela com sua voz de Bonnie Tyler, e então tudo se apagou de novo. 12. Tess caminhava pelo meio da Stag Road cantando It's a Heartache, quando ouviu o som de um motor se aproximando às suas costas. Então se virou, quase caindo, e viu os faróis iluminando o alto de uma colina pela qual ela devia ter acabado de passar. Era ele, o gigante. Ele tinha voltado, checado o cano depois de descobrir que as roupas dela havia sumido e visto que ela não estava mais lá. Estava procurando por ela. Tess se jogou na vala, aterrissou de joelho, deixou cair o chale improvisado, se levantou e seguiu tropeçando até alguns arbustos. Um galho arranhou sua bochecha. Ela ouviu uma mulher soluçando de medo. Ficou de quatro com o cabelo caído nos olhos. A estrada se iluminou enquanto os faróis clareavam a colina. Ela viu nitidamente o pedaço de tapete caído e sabia que o gigante o veria também. Ele iria parar e descer da picape.
Ela tentaria correr, mas ele a alcançaria. Ela poderia gritar, mas ninguém iria escutá-la. Em histórias como essas, ninguém nunca escutava. Então, ele a mataria, mas antes a estupraria mais uma vez. O carro era um carro comum, não uma picape. Passou sem diminuir a velocidade. De dentro vinha um som bem alto de Beckman Turner Overdrive. Baby, you just ain't seen nothing yet. Tess viu a luz traseiras desaparecerem. Sentiu que tudo ia se apagar de novo e bateu no rosto com as mãos. Não, disse ela com sua voz de Bonnie Tyler. Não. Ela conseguiu se reanimar um pouco. Sentiu uma imensa vontade de continuar agachada em meio aos arbustos, mas isso não adiantaria nada. Não só faltava muito tempo para o nascer do sol, provavelmente ainda faltava muito para a meia-noite. A lua estava baixa no céu. Ela não podia ficar ali e não podia continuar apagando toda hora. Precisava pensar. Tess pegou o pedaço de tapete da vala, colocou em volta nos ombros e então tocou as orelhas, sabendo o que descobriria. Os brincos de diamante em forma de gotas, uma de suas poucas extravagâncias de verdade, tinham sumido. Ela irrompeu em lágrimas novamente, mas essa crise de choro foi mais curta. E quando terminou, Tess se sentiu mais como ela mesma. Mais em si mesma, alguém que habitava sua cabeça e seu corpo, em vez de um espectro flutuando em volta. Pense, Tess, Jim. Tudo bem, ela iria tentar, mas andaria enquanto pensava, e sem cantar. O som de sua voz alterada era assustador. Era como se, ao estuprá-la, o gigante tivesse criado uma nova mulher. Ela não queria ser uma nova mulher. Gostava da antiga Tess. Caminhar. Caminhar sob o luar, com sua sombra andando ao lado da estrada. Que estrada? Stag Road. De acordo com Tom, ela estivera a pouco menos de 6 quilômetros da interseção da Stag Road com a US 47 quando caíra na armadilha do gigante. Então não estava tão longe. Ela caminhava pelo menos 5 quilômetros por dia para manter a forma e usava a esteira quando chovia ou nevava. É claro que aquela era sua primeira caminhada como a nova Tess. Aquela mulher dolorida com sangue nas coxas e a voz rouca. Mas havia um lado positivo. Não sentia tanto frio. Suas roupas estavam secando e usava sapatos baixos. Quase colocara saltos altos e isso teria tornado essa caminhada noturna bem desagradável de fato. Não que pudesse ter sido divertida sob quaisquer circunstância. Não. Pense. Mas antes que pudesse começar a pensar, a estrada se iluminou à sua frente. Tess correu para o meio dos arbustos de novo, desta vez carregando o pedaço de tapete. Era outro carro, graças a Deus, não a picape dele, e não diminuiu. Ainda pode ser ele. Talvez tenha trocado de carro. Pode ter dirigido de volta para casa seu covil e trocado de carro. Talvez tenha pensado, ela verá que é outro carro e vai subir de onde quer que esteja se escondendo. Vai acenar para eu parar e então vou pegá-la. Sim, era isso que aconteceria em um filme de terror, não era? Gritos das Vítimas 4, Terror na Stag Road 2, ou... Tudo estava começando a se apagar de novo, então Tess deu mais tapinhas no rosto. Quando chegasse em casa, desse comida para Fritzi e estivesse deitada em sua cama, com todas as portas trancadas e todas as luzes acesas, ela poderia apagar quanto quisesse. Mas agora não. Não. Agora tinha que continuar andando e se escondendo quando visse algum carro. Se conseguisse fazer essas duas coisas, chegaria à US 47 e poderia encontrar uma loja.
uma loja de verdade, uma com um telefone público se ela tivesse sorte. E Tess mereceria um pouco de sorte. Não estava com sua bolsa, que havia ficado no Expedition, onde quer que o carro estivesse, mas sabia o número de seu cartão telefônico de cor. Era o número do telefone de casa mais 97112. Mole, fácil. Então Tess viu uma placa ao lado da estrada e a leu com facilidade ao luar. Você está entrando na cidade de Colvik. Seja bem-vindo, amigo. Colvik. Faz um bem, sussurrou Tess. Ela conhecia a cidade, cujo nome as pessoas de lá pronunciavam Colit. Na verdade, era uma cidadezinha, uma das muitas na Nova Inglaterra, que prosperaram na época da indústria têxtil e, de alguma forma, continuavam a se sustentar durante a nova era de livre comércio, em que as calças e jaquetas do país eram feitas na Ásia ou na América Central, provavelmente por crianças analfabetas. Tess estava no limite da cidade, mas com certeza conseguiria andar até um telefone. E então? Então ela poderia chamar uma limusine. A ideia irrompeu nela como o nascer do sol. Sim, era exatamente isso que faria. Se estava mesmo em Colvik, então a cidade de Connecticut em que morava estaria a uns 50 quilômetros de distância, talvez menos. O serviço de limusine que Tess usava quando queria ir ao aeroporto internacional de Bradley, ou de Hartford, ou a Nova York. Tess não gostava de dirigir nas cidades. Tinha sede na cidade vizinha, Woodfield. A Royal Limousine se orgulhava de atender 24 horas por dia. Melhor ainda, eles deviam ter o número de seu cartão de crédito arquivado. Tess se sentiu melhor e começou a andar um pouco mais rápido. Então faróis iluminaram a estrada e mais uma vez ela correu para os arbustos e se abaixou tão aterrorizada quanto qualquer presa, corça, raposa, coelho. Aquele veículo era uma picape e ela começou a tremer. E continuou tremendo mesmo quando viu que era um pequeno Toyota branco, nada parecido com o velho Ford do gigante. Quando o carro foi embora, ela tentou se forçar a voltar para a estrada, mas no começo não conseguiu. Tinha começado a chorar de novo, as lágrimas quentes no rosto frio. Ela sentiu que estava prestes a se afastar dos holofotes da consciência outra vez. E não podia deixar isso acontecer. Caso se permitisse entrar naquela escuridão despertas vezes demais, poderia acabar perdendo o caminho de volta. Procurou pensar no momento em que agradeceria ao motorista da limusine e acrescentaria uma gorjeta ao formulário do cartão de crédito, antes de seguir lentamente pela calçada florida até a porta da frente de sua casa. Então, inclinaria sua caixa de correio e pegaria a chave extra no gancho da parte de trás e ouviria Fritz miar ansiosamente. Pensar em Fritz funcionou. Tess saiu do meio dos arbustos e continuou a andar, pronta para voltar, depressa àquele esconderijo no segundo em que visse outro farol. No mesmo segundo, porque ele estava lá fora, em algum lugar. Ela percebeu então que dali em diante ele sempre estaria lá fora, a não ser que a polícia o pegasse, é claro, e o colocasse na cadeia. Mas, para isso acontecer, ela precisaria contar o que aconteceu, e no instante em que essa ideia lhe passou pela cabeça, viu uma grande manchete em letras garrafais no estilo do New York Post. A autora de Willow Grove estuprada após palestra. Tabloides, como o Post, publicariam, sem dúvida, uma foto sua de 10 anos atrás, quando o primeiro livro da Sociedade de Tricô acabara de ser lançado. Naquela época, com 20 e tantos anos, tinha longos cabelos louros escuros que caíam até o meio das costas e lindas pernas que gostava de exibir usando saias curtas.
Além disso, Tess costumava usar à noite sapatos altos e sexy do tipo que alguns homens, o gigante, por exemplo, com certeza, chamariam de sapatos de vagabunda. Os tabloides não falariam que ela estava 10 anos mais velha, com alguns quilos a mais e vestida de maneira sóbria, quase deselegante, quando tinha sido atacada. Esses detalhes não se encaixavam no tipo de história que os tabloides gostavam de contar. A matéria seria respeitosa o bastante, ainda que insinuasse alguma coisa nas entrelinhas, mas a foto de seu antigo eu contaria a verdadeira história, que provavelmente antecedia a invenção da roda. Ela pediu por isso e conseguiu. Será que ela estava sendo realista ou eram apenas sua vergonha e sua autoestima fragilizada, imaginando o pior cenário? Ou seria somente a parte dela que queria continuar se escondendo nos arbustos, mesmo que conseguisse sair daquela estrada horrível no horrível estado de Massachusetts e voltar para sua casa pequena e segura em Stoke Village? Tess não sabia e achava que a verdadeira resposta ficava em algum lugar entre as duas coisas. O que ela sabia era que conseguiria o tipo de cobertura nacional de que todo autor gosta quando publica um livro, mas para isso nenhum deles desejaria ser estuprado, roubado e largado à beira da morte. Ela imaginava alguém levantando a mão durante a hora das perguntas e questionando: "Você o encorajou de alguma maneira?" Aquilo era ridículo, e mesmo em seu estado atual, Tess sabia disso. Mas também sabia que se aquela história fosse divulgada, alguém com certeza levantaria a mão para perguntar: "Você vai escrever sobre isso?" E o que ela responderia? O que poderia responder? Nada, pensou Tess. Eu sairia dali correndo, tapando os ouvidos. Mas não. Não. A verdade é que ela não estaria lá para começo de conversa. Como poderia fazer outra leitura, palestra ou sessão de autógrafos, sabendo que ele poderia aparecer e sorrir para ela lá da última fileira? Sorrir por baixo daquele boné marrom esquisito com manchas de alvejante? Talvez com os brincos dela no bolso, acariciando-os. O rosto de Tess ficou quente só de pensar em contar à polícia, e ela também o sentiu se contorcer de vergonha, mesmo ali, sozinha no escuro. Talvez ela não fosse Sue Grafton ou Janet Evanovic, mas não deixava de ser uma pessoa pública. A história poderia aparecer até na CNN por 1 ou 2 dias. O mundo inteiro saberia que um gigante maluco e sorridente havia afogado o ganso na autora de Willow Grove. Até mesmo o fato de que ele ficara com sua calcinha como souvenir poderia vir à tona. A CNN não divulgaria essa parte, mas o The National Enquirer ou o Inside View não hesitariam. Fontes ligadas à investigação afirmam ter achado uma peça íntima da autora dentro da gaveta do estuprador. Uma calcinha azul da Victoria's Secret com laterais largas e detalhes em renda. Eu não posso contar, disse ela. Não vou contar. Mas houve outras antes de você e pode haver outras depois de... Ela afastou esse pensamento. Estava cansada demais para ponderar o que seria ou não sua responsabilidade moral. Pensaria nisso mais tarde, se Deus lhe concedesse um mais tarde. E parecia que sim, mas não naquela estrada deserta onde qualquer par de faróis se aproximando poderia ser seu estuprador. Seu. Agora ele era seu. 13. Cerca de 1,5 km depois de passar pela placa da Colvick, Tess começou a ouvir um som baixo e cadenciado que parecia vir da estrada e pulsar sob seus pés. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foram os mutantes Morlocks de H. G. Wells cuidando de suas máquinas nas profundezas da terra,
mas 5 minutos foram o suficiente para perceber a origem do som que chegava a ela pelo ar e não pelo chão. Era um som que ela conhecia, as vibrações de um baixo. O restante da banda se juntou à música enquanto ela caminhava. Tess começou a ver luzes no horizonte. Não eram faróis, mas sim o branco de luzes de sódio e o brilho vermelho de neon. A banda tocava Mustang Sally e ela ouviu risadas, bêbadas e lindas, pontuadas por gritos felizes de comemoração. Aquele som a fez sentir vontade de chorar de novo. A boate, situada em um armazém grande e antigo, com um imenso estacionamento de terra, que parecia lotado, se chamava The Stager Inn. Ela parou perto da claridade das luzes do estacionamento, franzindo a testa. Por que tantos carros? Então lembrou que era noite de sexta-feira. Aparentemente, The Stager Inn era o lugar aonde quem era de Colvik ou de uma das cidades vizinhas ia nas noites de sexta-feira. Lá dentro, ela encontraria um telefone, mas havia tantas pessoas. Eles veriam seu rosto inchado e o nariz quebrado. Iriam querer saber o que havia acontecido com ela, e ela não estava em condições de inventar uma história. Pelo menos, ainda não. Mesmo um telefone público do lado de fora não adiantaria, porque havia pessoas por ali também. Muitas. É claro, nessa época você tinha que sair do prédio se quisesse fumar um cigarro. Além disso, ele poderia estar lá. Afinal, não tinha dançado ao redor dela, cantado uma música dos Rolling Stones com sua horrível voz desafinada? Tess acreditava que talvez tivesse sonhado essa parte, ou sofrido algum tipo de alucinação. Mas achava que não. Não seria possível que depois de esconder o carro dela, o gigante tivesse ido direto para a The Stager Inn, pronto para festejar a noite toda depois de trocar o óleo. A banda iniciou uma nova música, um ótimo cover de uma canção antiga dos Cramps, Can Your Pussy do The Dog? Não, pensou Tess, mas hoje um cachorrão certamente se satisfez com a minha buceta, em resposta ao título da música. A velha Tess não teria aprovado tal piada, mas a nova Tess achou isso realmente engraçado. Deu uma gargalhada rouca e continuou a andar, atravessando para o outro lado da estrada, aonde as luzes do estacionamento da boate não chegavam. Enquanto passava pelo oposto do prédio, viu uma velha van branca estacionada de ré na área de carga e descarga. Não havia luzes de sódio naquele lado da The Stager Inn, mas o luar foi suficiente para ela ver o esqueleto tocando sua bateria de cupcakes. Não era de se estranhar que a van não tivesse parado para tirar as madeiras do meio da estrada. Os confeiteiros zumbis estavam atrasados para descarregar seus instrumentos. E isso não era nada bom porque nas noites de sexta-feira a Stager Inn fervia, bombava e arrepiava. Sua buceta satisfaz o cachorrão? Perguntou Tess, entoando a música que tocava. Ela ajeitou o pedaço de tapete sujo ao redor do pescoço para se aquecer melhor. Não era uma estola de Vison, mas, em uma noite fria de outubro, era melhor do que nada. 14. Quando chegou à interseção da Stag Road com a US 47, Tess viu algo lindo. Um posto de gasolina Gas and Dash com 2 telefones públicos na parede de concreto entre os banheiros feminino e masculino. Ela usou o banheiro primeiro e teve que cobrir a boca com a mão para abafar um grito quando a urina começou a sair. Era como se alguém tivesse acendido uma caixa inteira de fósforo lá dentro. Quando terminou, mais lágrimas escorriam por seu rosto. A água no vaso ficou rosada. Ela se limpou delicadamente com um pedaço de papel higiênico, então deu descarga. Teria dobrado outro pedaço de papel para colocar na calcinha, mas é claro que não pôde fazer isso. O gigante tinha levado sua calcinha como souvenir. Desgraçado, disse ela. Tess parou com a mão na maçaneta,
observando a mulher machucada e de olhos arregalados no espelho de metal, salpicado de água acima da pia, e então saiu. 15. Ela descobriu que usar um telefone público na era moderna se tornara estranhamente difícil, mesmo que você soubesse de cor o número do cartão de chamadas telefônicas. O primeiro telefone que ela tentou não estava funcionando direito. Conseguiu ouvir a telefonista, mas a telefonista não conseguia ouvi-la, então desligou. O outro telefone estava meio torto na parede de concreto, o que não era nada encorajador, mas funcionou. Tess ouvia um ruído chato e constante ao fundo, mas pelo menos conseguiu se comunicar com a telefonista. Só que Tess não tinha caneta nem lápis. Costumava ter várias dessas coisas na bolsa, que, é claro, havia desaparecido. "Você não pode só fazer a ligação?" perguntou a telefonista. "Não, senhora. Você mesma precisa ligar para poder usar seu cartão de crédito." A telefonista falava como se explicasse o óbvio para uma criança burra. Isso não deixou Tess com raiva. Ela se sentia como uma criança burra. Então percebeu que a parede de concreto estava suja. Pediu à telefonista para lhe dar o número e anotou na poeira com o dedo. Antes que começasse a discar, uma picape parou no estacionamento. Seu coração pulou para a garganta com uma facilidade acrobática e vertiginosa. E quando dois rapazes risonhos, usando jaquetas de colégio, desceram e entraram depressa na loja, Tess ficou feliz por seu coração ter ido parar lá, pois bloqueou o grito que com certeza teria saído. Ela sentiu um pouco de vertigem e apoiou a cabeça contra a parede por um momento, ofegando. Fechou os olhos, viu o gigante imenso diante dela, com as mãos nos bolsos do macacão, e abriu os olhos de novo. Então ligou para o número escrito na poeira da parede. Estava preparada para falar com uma secretária eletrônica ou com um atendente entediado que diria que eles não tinham carros. Claro que não. Era sexta-noite. Você nasceu idiota, senhora, ou ficou assim com o tempo. Mas a ligação foi atendida no segundo toque por uma mulher prática e eficiente chamada Andrea. Ela ouviu o que Tess tinha a dizer e falou que mandaria um carro imediatamente e que seu motorista seria Manuel. Sim, ela sabia de onde Tess estava ligando, pois mandavam carros para The Stager Inn o tempo todo. Certo, mas não estou lá, disse Tess. Estou na interseção, mais ou menos a 1 quilômetro da... Sim, senhora, eu sei, disse Andrea. O posto Gas e Dash. Às vezes, vamos até aí também. As pessoas costumam andar até o posto e ligar se beberam demais. Seu carro provavelmente chegará aí em 45 minutos, no máximo 1 hora. Tudo bem, disse Tess. As lágrimas rolaram por seu rosto de novo. Lágrimas de gratidão, desta vez, embora tenha dito a si mesma para não relaxar, porque em histórias assim, as esperanças da heroína muitas vezes acabam se revelando falsas. Perfeito. Ficarei perto da esquina, ao lado dos telefones, e estarei de olho. Agora ela vai me perguntar se eu bebi além da conta, porque provavelmente parece que sim. Mas Andrea só quis saber se ela pagaria com dinheiro ou cartão. American Express. O número deve estar no seu computador. Sim, senhora, está sim. Obrigada por chamar a Royal Limousine, onde cada cliente é tratado como realeza. Andrea desligou antes que Tess pudesse dizer de nada. Ela começou a colocar o telefone no gancho, então o homem, ele, dobrou correndo a esquina da loja em sua direção. Dessa vez ela não teve nem chance de gritar. Ficou paralisada de terror. Era um dos rapazes. Ele passou direto, sem olhar para ela, e entrou no banheiro masculino à esquerda. A porta bateu. Um momento depois, ela ouviu o som aliviado do jovem esvaziando sua bexiga incrivelmente saudável. Tess seguiu pela lateral do prédio e foi para os fundos da loja. Lá, ficou parada ao lado de uma lixeira fedida. Não, pensou ela, não estou parada, estou de olho.
esperando que o rapaz terminasse e fosse embora. Quando ele saiu, Tess andou de volta até os telefones para observar as estradas. Apesar de estar com o corpo todo dolorido, sua barriga roncava de fome. Ela havia perdido a hora do jantar, já que estivera ocupada demais sendo estuprada e quase assassinada. Ficaria satisfeita com qualquer biscoito vendido em lojas como aquela. Até mesmo um daqueles horrorosos de manteiga de amendoim, com aquela cor amarela estranha, teria sido uma delícia. Mas não tinha dinheiro. Mesmo se tivesse, não entraria lá. Tess sabia que tipo de luzes eles tinham em lojas de conveniência à beira da estrada, como a do Gas and Dash. Aquelas brilhantes e impiedosas lâmpadas fluorescentes que faziam até pessoas saudáveis parecerem sofrer de câncer pancreático. O atendente atrás do balcão olharia para os machucados em suas bochechas e testa, para o nariz quebrado e os lábios inchados, e ele poderia até não dizer nada, mas Tess o veria arregalar os olhos. E talvez conter um sorrisinho, porque, vamos encarar, algumas pessoas podem achar engraçado ver uma mulher destruída, principalmente em uma noite de sexta-feira. Quem lhe bateu, moça? E o que você fez para merecer? Mudou de ideia de repente depois de um cara gastar o tempo dele com você? Isso a fez se lembrar de uma piada antiga que o ouvira certa vez. Por que há 300.000 mulheres espancadas por ano nos Estados Unidos? Porque elas nunca escutam porra nenhuma. Deixa pra lá, sussurrou Tess. Eu como alguma coisa quando chegar em casa. Salada de atum, talvez. Pareceu bom, mas parte dela estava convencida de que seus dias de comer salada de atum, ou até mesmo os horrorosos biscoitos de manteiga e amendoim amarelados, estavam acabados. A ideia de ver uma limusine parando ali e levando-a para longe daquele pesadelo parecia uma louca miragem. De algum lugar à sua esquerda, Tess ouvia os carros correndo pela I-84, a estrada pela qual teria seguido se não tivesse ficado tão feliz em descobrir um atalho para casa. Naquela rodovia, pessoas que nunca foram estupradas ou enfiadas em canos estavam indo a diversos lugares. Tess pensou que o som de suas alegres viagens era o mais solitário que já tinha ouvido. A limusine chegou. Era uma Lincoln Town Car. O homem atrás do volante desceu do carro e olhou em volta. Tess o observava atentamente da esquina da loja. Ele usava um terno escuro. Era um cara baixinho de óculos que não parecia um estuprador, mas é claro que nem todos os gigantes eram estupradores e nem todos os estupradores eram gigantes. Só que Tess precisava confiar nele. Se queria voltar para casa e alimentar Fritzi, não havia outra opção. Então largou sua imunda estola improvisada perto do telefone que de fato funcionava e caminhou lenta e firmemente em direção ao carro. A luz que vinha das janelas da loja ofuscava seus olhos após tanto tempo de espera nas sombras da lateral do prédio, e ela sabia bem o que sua aparência devia indicar. Ele vai me perguntar o que aconteceu e depois se quero ir ao hospital. Mas Manuel, que já devia ter visto coisa pior, não era impossível. Apenas abriu a porta para ela e disse: "Bem-vinda à Royal Limousine, senhora." Ele tinha um leve sotaque hispânico que combinava com sua pele morena e seus olhos escuros. "Onde sou tratada como a realeza", completou Tess. Ela tentou sorrir, o que fez seus lábios inchados doerem. "Sim, senhora." "Nada mais. Deus abençoe Manuel, que já devia ter visto coisa pior, talvez no lugar de onde viera, talvez no banco de trás daquele mesmo carro." Quem sabia quais segredos os motoristas de limusines guardavam? Era uma pergunta cuja resposta poderia render um bom livro. Não do tipo que ela escrevia, é claro. Só que quem poderia saber que tipo de livro ela escreveria depois disso? Ou até mesmo se escreveria mais algum? A aventura daquela noite podia ter apagado aquela sua alegria solitária por um tempo,
talvez até para sempre. Era impossível dizer. Tess entrou na parte de trás do carro, movendo-se como uma velha com osteoporose avançada. Quando se sentou e o motorista bateu a porta, ela agarrou a maçaneta e observou atentamente, querendo ter a certeza de que era Manuel quem se sentaria no banco do motorista e não o gigante de macacão. Em Terror na Stag Road 2, teria sido o gigante, mais um susto antes dos créditos finais. Um pouco de ironia faz bem. Mas foi Manuel quem entrou, é claro. Ela relaxou. O endereço que eu tenho é a Primrose Lane, 19, Stoke Village. Está correto? Por um instante, sua mente ficou em branco. Tinha digitado o número de seu cartão de chamadas no telefone público sem pestanejar. Mas naquele momento, não conseguia lembrar o próprio endereço. Relaxe, disse a si mesma. Acabou. Isto não é um filme de terror, é a sua vida. Você teve uma experiência horrível, mas acabou. Então relaxe. Sim, Manuel, isso mesmo. Você vai querer fazer alguma parada no caminho ou vamos direto para a sua casa? Foi o mais perto que ele chegou de mencionar o que as luzes do posto de gasolina deviam ter lhe mostrado enquanto Tess caminhava em direção à limusine. Era pura sorte que ainda tomasse suas pílulas anticoncepcionais. Sorte e talvez otimismo, já que ela não dormia com ninguém fazia 3 anos. Sem contar o que tinha acabado de acontecer. Mas, como não estava com muita sorte naquela noite, ficou feliz mesmo com aquele tantinho. Tinha certeza de que Manuel poderia achar uma farmácia 24 horas em algum lugar. Motoristas de limusines pareciam saber onde ficavam todas as coisas, mas achava que não teria coragem de entrar em uma farmácia e pedir uma pílula do dia seguinte. Seu rosto deixava bem claro a razão pela qual precisaria de uma. E também havia o problema do dinheiro. Sem paradas, só me leve para casa, por favor. Logo, eles estavam na I-84, engarrafada com o tráfego de sexta à noite. A Stag Road e a loja abandonada ficaram para trás. O que havia à sua frente era a própria casa, equipada com um sistema de segurança e uma trava para cada porta. E isso era bom. 17. Tudo aconteceu exatamente como ela havia imaginado. A chegada, a gorjeta acrescentada ao pagamento do cartão de crédito, a caminhada pela calçada florida, Tess pediu a Manuel para esperá-la entrar com os faróis ligados. O som de Fritz miando enquanto a dona inclinava a caixa de correio e pegava a chave extra do gancho. Então ela entrou e Fritz esfregou-se ansiosamente em suas pernas, querendo que ela o pegasse e o acariciasse, querendo comida. Tess fez tudo isso, mas antes trancou a porta da frente e ligou o alarme contra roubo pela primeira vez em meses. Quando viu a palavra ativado se acender na pequena tela verde acima do teclado, finalmente começou a se sentir ela mesma de novo. Olhou para o relógio da cozinha e ficou espantada ao ver que eram apenas 23 horas e 15 minutos. Enquanto Fritz comia a ração úmida, ela conferiu as portas do quintal e do pátio lateral, certificando-se de que estavam trancadas. Então, as janelas. A caixa de comando do alarme deveria lhe informar se havia alguma coisa aberta, mas ela preferiu checar tudo. Quando teve certeza de que a casa estava segura, foi até o armário do hall e pegou uma caixa que estivera na prateleira mais alta por tanto tempo que sua tampa havia acumulado uma camada de poeira. 5 anos antes, houvera uma onda de assaltos e invasões de casas ao norte de Connecticut, ao sul de Massachusetts. Quase todos os bandidos eram viciados em OC, como seus muitos fãs na Nova Inglaterra chamavam o medicamento Oxycontin. Os moradores da região foram alertados a serem especialmente cuidadosos a tomarem as precauções necessárias. Tess não tinha uma opinião formada a favor ou contra a posse de arma,
nem grandes preocupações com a possibilidade de algum estranho arrombar sua casa à noite. Não naquela época. Mas uma arma pareceu se encaixar no âmbito das preocupações necessárias e ela queria mesmo aprender sobre pistolas para o próximo livro da série Willow Grove de qualquer forma. A onda de roubos pareceu a oportunidade perfeita. Ela fora à loja de armas em Hartford mais bem avaliada na internet, e o balconista recomendara um modelo Smith & Wesson, calibre 38, que ele chamou de espremedor de limão. Ela o comprou principalmente porque gostou desse nome. Ele também lhe falara sobre um bom campo de tiro nos arredores de Stoke Village. Tess foi com a arma até lá depois que o período de 48 horas de espera terminou e, de fato, já poderia portá-la. Disparou uns 400 tiros ao longo de uma semana, divertindo-se no começo com a emoção que isso provocava, mas logo se entediou. A pistola estava no armário desde então, guardada numa caixa junto com 50 cartuchos de munição e sua licença de porte de armas. Tess a carregou sentindo-se melhor, mais segura, a cada espaço do tambor preenchido. Colocou a arma no balcão da cozinha e checou a secretária eletrônica. Havia uma mensagem. Era de Patsy McLean, sua vizinha. Não vi nenhuma luz acesa esta noite, então acho que você decidiu ficar em Shakopee. Ou será que foi para Boston? De qualquer forma, usei a chave extra atrás da caixa de correio e dei comida para o Fritz. E coloquei sua correspondência na mesa do corredor. Eram só propagandas. Ligue para mim amanhã antes de eu ir para o trabalho, se tiver voltado. Só quero saber se você chegou bem. Ei, Fritz, disse Tess, curvando-se para acariciá-lo. Parece que você comeu 2 vezes esta noite. Muito esperto da sua... Sua visão ficou turva. E se não tivesse se segurado firme na mesa da cozinha, teria se estatelado no piso de linóleo. Deu um grito de surpresa que soou fraco e distante. Fritz curvou as orelhas para trás, estreitou os olhos e observou-o com atenção para ter a certeza de que ela não iria cair, pelo menos não em cima dele. E então voltou para o seu segundo jantar. Tess se endireitou aos poucos, agarrando-se à mesa por segurança, e abriu a geladeira. Não achou salada de atum, mas havia queijo cottage e geleia de morango. Comeu avidamente, raspando a colher no pote de plástico até não sobrar nada. O lanche desceu fria e suavemente por sua garganta irritada. De qualquer forma, ela não sabia se conseguiria comer carne, nem mesmo atum em lata. Bebeu suco de maçã direto da garrafa, arrotou e então caminhou com dificuldade até o banheiro do andar de baixo. Levou a arma consigo, os dedos longe do gatilho como havia aprendido. Havia um espelho ampliador oval na prateleira acima da pia. Um presente de Natal de seu irmão, que morava no Novo México. No alto dele, escrito em letras douradas, havia a inscrição: Sou linda. A velha Tess usava esse espelho para fazer as sobrancelhas e retocar a maquiagem. A nova o usou para examinar os olhos. Estavam injetados, é claro, mas as pupilas pareciam do mesmo tamanho. Ela apagou a luz do banheiro, contou até 20, então voltou a acendê-la e observou as pupilas se contraírem. Parecia tudo bem também. Então, provavelmente não tinha nenhuma fratura no crânio. Talvez uma consussão leve, mas... Como se eu pudesse saber. Tem um bacharelado em artes pela Universidade de Connecticut e uma pós-graduação em velhinhas detetives que passam pelo menos 1/4 de cada livro, trocando receitas que copio da internet e então altero o suficiente para não ser processada por plágio. Eu poderia muito bem entrar em coma ou morrer de hemorragia cerebral durante a noite. Patsy me encontraria na próxima vez em que viesse alimentar o gato. Você precisa procurar um médico. Tessa Jeans, e sabe disso.
Mas ela também sabia que, se fosse ao médico, sua desgraça poderia realmente vir a público. Os médicos garantem a confidencialidade, faz parte do juramento deles, e uma mulher que trabalha como advogada, faxineira ou corretora de imóveis provavelmente poderia contar com isso. Talvez Tess também pudesse, com certeza era possível. Até mesmo provável. Por outro lado, veja o que aconteceu com Farrah Fawcett. Os tabloides se aproveitaram quando algum funcionário do hospital deu com a língua nos dentes. A própria Tess já tinha ouvido rumores sobre as desventuras psiquiátricas de um escritor que estivera entre os mais vendidos durante vários anos com suas histórias de heróis. O agente de Tess lhe contara os detalhes mais interessantes desses rumores durante um almoço menos de 2 meses antes, e Tess ouvira tudo com atenção. E fiz mais do que só ouvir, pensou ela, enquanto olhava para o rosto ferido, ampliado no espelho. Passei a história adiante o mais rápido que pude. Mesmo se o médico e sua equipe não falassem nada sobre a autora de livros de mistério que havia sido espancada, estuprada e roubada enquanto voltava para casa após uma aparição pública, o que dizer dos outros pacientes que haveriam na sala de espera? Para alguns, ela não seria apenas outra mulher com o rosto machucado que praticamente berrava agressão. Ela seria a romancista que morava em Stoke Village. Você sabe quem é. Fizeram um filme para a TV sobre suas velhinhas detetives há 1 ano ou 2. Passou no Lifetime. E Deus do céu, você deveria ter visto como ela estava. Seu nariz não estava quebrado no final das contas. Era difícil acreditar que algo poderia doer tanto sem estar quebrado, mas era verdade. Estava inchado e dolorido. É claro, coitadinho. Mas ela conseguia respirar sem dificuldade e tinha alguns comprimidos de analgésico no andar de cima que poderiam aliviar a dor naquela noite. Mas ganhara também 2 horríveis olhos roxos, uma bochecha machucada, inchada e hematomas feios em volta do pescoço. Esses eram a pior parte, o tipo de colar que as pessoas só conseguiam de um modo. Tinha ainda vários inchaços, machucados e arranhões nas costas, pernas e nádegas. Mas roupas compridas cobririam a maioria das feridas. Que maravilha! Sou poeta e nem sabia disso. O pescoço. Eu poderia usar uma gola roulé. Claro, o outono era a época das golas altas. Para Patsy, Tess podia dizer que tinha caído da escada e batido o rosto durante a noite. Dizer que... Pensei ter escutado um barulho e Fritz se enfiou entre as minhas pernas enquanto eu descia a escada para dar uma olhada. Fritz ouviu seu nome e miou da porta do banheiro. Dizer que batia a droga do rosto no pilar no pé da escada. Eu até poderia fazer uma marquinha no pilar, é claro que podia. Talvez com um martelo de carne guardado em uma das gavetas da cozinha. Nada gritante, apenas uma batida ou 2 para lascar a pintura. Uma história como essa não ludibriaria um médico ou uma velhinha detetive inteligente como Doreen Marquis, decana da Sociedade de Tricô. Mas enganaria a doce Patsy Buck, cujo marido com certeza nunca levantara a mão para ela nos 20 anos que estiveram juntos. Não é que eu tenha algo de me envergonhar, sussurrou Tess para a mulher no espelho. A nova mulher, com o nariz torto e os lábios inchados. Não é isso. Era verdade, mas a exposição pública a faria ficar envergonhada. Ela estaria nua, uma vítima nua. Mas... e aquelas mulheres, Tessa Jean? Aquelas mulheres no cano? Ela teria que pensar no que fazer sobre elas, mas não naquele momento. Naquela noite, ela estava cansada, com dor e atormentada até o fundo de sua alma. Bem lá dentro, em alma atormentada,
Tess sentiu arder a fúria pelo homem responsável por tudo aquilo. O homem que a havia colocado naquela situação. Olhou para a pistola ao lado da pia e percebeu que, se ele estivesse lá, ela atiraria sem hesitar. Saber disso fez com que ficasse confusa sobre si mesma, mas também a fez se sentir um pouco mais forte. 18. Ela lascou o pilar da escada com um martelo de carne, já tão cansada que sentia como se vivesse um sonho na cabeça de outra mulher. Examinou a marca, achou que parecia proposital demais e deu mais algumas pancadas leves ao redor dela. Quando finalmente ficou parecido com algo que ela poderia ter feito com a lateral do rosto, onde estava o pior hematoma, subiu as escadas devagar e seguiu pelo corredor ainda segurando a arma. Por um instante, ela hesitou em frente à porta do quarto que estava entreaberta. Se ele levou sua bolsa, podia saber seu endereço. Ela só havia ligado o alarme contra roubo quando voltou, muito descuidada. Ele podia ter estacionado a velha picape F-150 na rua ao lado e forçado a tranca da porta da cozinha. Provavelmente não seria necessário mais do que um cinzel. Se ele estivesse aqui, eu sentiria seu cheiro, aquele suor de homem, e eu atiraria nele. Nada de deite no chão ou fique com as mãos para o alto enquanto eu ligo para a polícia. Nenhuma dessas besteiras de filmes de terror. Eu apenas atiraria nele. Mas sabe o que eu diria primeiro? Isso faz um bem, falou ela, com a voz baixa e rouca. Sim, exatamente isso. Ele não iria entender, mas ela sim. Tess descobriu que de alguma forma queria que ele estivesse no quarto. Isso significava que a nova mulher era bem mais do que um pouquinho maluca. Mas e daí? Se tudo viesse à tona, então, valeria a pena. Atirar nele tornaria a humilhação pública suportável. E veja pelo lado bom. Provavelmente alavancaria as vendas dos livros. Seria bom ver o pavor em seus olhos quando ele percebesse que eu realmente pretendia atirar. Isso melhoraria as coisas um pouco. Tess pareceu levar eras para achar o interruptor do quarto, tateando e, é claro, esperando que seus dedos fossem agarrados enquanto o procurava. Então, tirou as roupas devagar, deixando escapar um soluço triste e choroso quando abriu a calça e viu sangue seco em seus pelos pubianos. Ligou o chuveiro o mais quente que pôde aguentar, lavando os lugares que suportavam ser limpos e deixando a água correr pelo resto. A água limpa e quente. Ela queria se livrar do cheiro dele e do odor de mofo do tapete também. Depois disso, se sentou na privada. Dessa vez doeu menos para fazer xixi, mas a fisgada que sentiu quando tentou, de leve, endireitar seu nariz torto a fez gritar. Bem, e daí? Nell Green, a famosa atriz elisabetana, tinha um nariz torto. Tess tinha certeza de que havia lido isso em algum lugar. Ela vestiu o pijama de flanela e foi para a cama, onde ficou deitada com todas as luzes acesas e o espremedor de limão calibre 38 ao lado. Na mesa de cabeceira, achando que nunca conseguiria dormir, que sua imaginação inflamada transformaria cada barulho da rua no som do gigante se aproximando. Mas então, Fritz pulou na cama, enroscou-se ao seu lado e começou a ronronar. Assim estava melhor. Estou em casa, pensou ela. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. 19. Quando ela acordou, a indiscutível luz racional das 6 da manhã entrava pelas janelas. Havia coisas que Tess precisava fazer e decisões que precisava tomar. Mas, por enquanto, era suficiente estar viva e em sua própria cama, em vez de enfiada em um bueiro. Dessa vez, fazer xixi pareceu quase normal e não havia sangue.
Entrou no chuveiro de novo, mais uma vez deixando a água correr tão quente quanto pôde aguentar, fechando os olhos e deixando-a cair em seu rosto latejante. Quando achou que já era o bastante, passou o shampoo no cabelo, lenta e metodicamente, usando os dedos para massagear o couro cabeludo, evitando o ponto dolorido onde o gigante devia tê-la acertado. No começo, o arranhão profundo em suas costas ardeu, mas logo passou. Ela sentiu uma espécie de alegria e mal pensou na cena do banheiro em psicose. O chuveiro era o lugar onde sempre conseguia pensar melhor, um ambiente uterino. E se em algum momento ela havia precisado pensar muito e com clareza, foi naquele. Não quero ver o Dr. Hedstrom e não preciso ver o Dr. Hedstrom. Isso eu já decidi, embora mais para frente. Daqui a algumas semanas, talvez, quando meu rosto estiver mais ou menos normal, de novo. Eu tenha que fazer os exames para ver se peguei alguma DST. Não se esqueça do teste de AIDS, disse em voz alta, e só de pensar nisso seu rosto se contraiu, fazendo sua bochecha doer. Era um pensamento assustador. Ainda assim, teria que fazer o teste, pela sua paz de espírito. E nada disso consistia na questão principal daquela manhã. O que fazia ou deixava de fazer sobre a violação que ela mesma sofrera era problema dela, mas as mulheres no cano eram outra história. Elas haviam perdido muito mais do que Tess. E quanto à próxima mulher que o gigante atacasse, ela não tinha dúvidas de que haveria outra. Talvez não no próximo mês ou no ano, mas haveria. Enquanto desligava o chuveiro, Tess percebeu de novo que poderia até mesmo ser ela, se ele voltasse para checar o bueiro e visse que havia desaparecido. E que suas roupas tinham sumido da loja, é claro. Se ele tivesse dado uma olhada em sua bolsa, e com certeza tinha, não sabia seu endereço. E ainda ficou com os meus brincos de diamante, falou, o maldito filho da puta pervertido roubou meus brincos. Mesmo que ele ficasse longe da loja e do bueiro por um tempo, aquelas mulheres pertenciam a ela. Eram sua responsabilidade, e Tess não podia ignorá-las só porque sua foto poderia aparecer na capa do Inside View. Sobre a serena luz da manhã no subúrbio de Connecticut, ocorreu-lhe uma resposta ridiculamente simples. Uma ligação anônima para a polícia. O fato de uma romancista profissional com 10 anos de experiência não ter pensado nisso de cara quase a fazia merecer um cartão amarelo. Ela passaria a localização para a polícia, a loja abandonada, e isso faz um bem na Stag Road, e descreveria o gigante. Não deveria ser muito difícil achar um homem como aquele, ou uma picape Ford F-150 azul com massa em volta dos faróis. Mole, mole, fácil, fácil. Mas enquanto secava o cabelo, seus olhos bateram no espremedor de limão calibre 38 e ela pensou, mole, mole, fácil, fácil demais, porque... Mas, e quanto a mim? Perguntou a Fritz, que estava sentado na entrada do banheiro, olhando para ela com os seus olhos verdes luminosos. O que eu ganho com isso? 20. 1h30 depois, Tess estava parada em pé na cozinha, a tigela com cereal empapando na pia, o segundo copo de café esfriando no balcão, falando ao telefone. Ah, meu Deus, exclamou Patsy, estou indo aí agora mesmo. Não, eu estou bem, Patsy. É você que vai se atrasar para o trabalho. As manhãs de sábado são opcionais e você deveria procurar um médico e se tiver sofrido uma concussão ou algo assim. Não sofri nenhuma concussão, só me machuquei e teria vergonha de ir ao médico porque tomei 3 drinks a mais do que deveria. Bom, no mínimo uns 3. A única coisa sensata que fiz a noite toda foi chamar uma limusine para me trazer para casa. Tem certeza de que seu nariz não está quebrado? Absoluta. Bem, quase absoluta. Fritz está bem? Tess gargalhou com vontade.
Eu desço as escadas meio grogue no meio da noite porque o detector de fumaça está apitando. Tropeço no gato e quase morro, e você está preocupada com o gato. Maravilha. Querida, não. Estou só brincando, disse Tess. Vá trabalhar e pare de se preocupar. Só não queria que você gritasse quando me visse. Estou com um lindo par de olhos roxos. Se eu tivesse um ex-marido, você provavelmente iria achar que ele tinha me feito uma visita. Ninguém se atreveria a bater em você, disse Patsy. Nunca conheci ninguém mais durona.